Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Adiada a votação sobre projeto que prevê incorporação de funcionários da Conlurb. Ainda não convergiram no consenso de como será essa votação. Dessa forma, peço adiamento da matéria por 2 sessões. Mas houve reunião entre os vereadores para discutir a questão da incorporação. Vai causar um rombo de aproximadamente 500 milhões, meio bilhão de reais, 500 milhões de reais na Previdência. Precisa ser discutido com muita responsabilidade, porque isso tem uma interferência direta na saúde financeira da Prefeitura e também na vida dos servidores. Prefeitura espera cerca de 500 mil pessoas no Sambódromo e anuncia detalhes da mega operação prevista para o Carnaval. É um planejamento enorme, com todos os órgãos integrados da Prefeitura, do Governo do Estado. São 76 palcos oficiais, é Sambódromo, é Intendente Magalhães, é Terreirão do Samba, são os blocos, são mega blocos, então muito trabalho pela frente. Não saia daí, a gente volta já. Você não pode perder o Rio TV Debate sobre alcoolismo. O consumo de álcool é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo, principalmente na América Latina. Para debater o tema, vamos receber a psicóloga Gabriela Henrique, especialista em dependência química, o professor Felipe Fortes, médico ebiatra da UERJ, e Carolina Coutinho, epidemiologista e pesquisadora da Fiocruz. Você não pode perder, segunda-feira, às 2h da tarde. Até lá! A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando do projeto que movimenta o Legislativo Municipal já na primeira semana da retomada dos trabalhos. Trata-se da incorporação de parte dos funcionários da Conlurb. A questão foi discutida em uma reunião realizada na sala da presidência da Casa. A Prefeitura do Rio mandou um projeto para a Câmara Municipal para transformar o regime de contratação dos funcionários da Conlurb. Cerca de 2.400 trabalhadores da Companhia de Limpeza Urbana do Rio podem migrar para o regime estatutário. Nessa quarta-feira, o presidente da Câmara, o vereador Jorge Felipe, se reuniu pela primeira vez com a Comissão de Orçamento da Casa e integrantes do Executivo e do Prev Rio para debater o projeto. Nós temos uma situação bem particular de 2.440 servidores, que é o caso em debate aqui, que tem uma situação de custeio hoje do Tesouro, um determinado valor, e que ao serem mudados de regime, vai trazer uma diminuição desse custeio da ordem de 120 milhões ano, pelo que nós colocamos aqui. Esses servidores vão estar contribuindo e quanto que eles vão estar custando para a Prefeitura de uma forma geral. Então nós colocamos isso de uma forma bem transparente. A missão do Prev Rio é trazer sempre informações para que possam lastrear de forma clara, cristalina e precisa as decisões do Legislativo e do Executivo. Além de polêmico, alguns vereadores pedem que esse projeto seja discutido em outras reuniões antes de ir à votação no plenário. Eles pedem que a Prefeitura forneça dados mais concretos para que o déficit financeiro do Fundo de Previdência do município não aumente. Na reunião de hoje ficou provado que os números que a gente já tinha, né? Vai causar um rombo de aproximadamente 500 milhões, meio bilhão de reais, 500 milhões de reais na Previdência. O benefício sequer será para metade desses servidores, 2.440, estou enganando esses servidores. A maior parte desses caras não vai conseguir vir para cá e se aposentar, porque eles não vão ter pelo menos 5 anos de contribuição. A contribuição desse pessoal, de 88% deles, já é no teto do INSS, então se ficar no INSS é vantagem para eles, porque se vier para cá nem insalubridade vão se aposentar. Quer dizer, essas pessoas estando lá, 88% ouvindo para cá, não tem nenhum benefício e pode ter malefício. E 12% só dos servidores que ganham acima do teto, que virem para cá, vão ter que ficar pelo menos de 5 a 10 anos para ter alguma vantagem. Isso não vai acontecer nunca. Já há algum tempo que na contramão, né, da pressão de alguns vereadores e tal, eu venho colocando que esse projeto não é exatamente aquilo que parecia ser. Né? Quando a gente senta, faz cálculo e tal, e ficou evidente hoje, com a participação dos técnicos, do próprio Prev Rio, do Tribunal de Contas, da Fazenda, que esse é um projeto que atende, num primeiro momento, num curtíssimo espaço de tempo, né, ao interesse da Prefeitura, porque, claro, deixa de contribuir para o INSS e passa a contribuir em relação a esses 2.442 trabalhadores para, né, o sistema de previdência da Prefeitura, mas que imediatamente começa a trazer prejuízos, porque são servidores que estarão se aposentando,
né, e ganhando, recebendo pelo Preve Rio. E aí eu acredito que no máximo 2 anos se inverte essa situação e a prefeitura passa a ter prejuízo. São trabalhadores que sempre foram trabalhadores da Conlurb, portanto, trabalhadores do regime seletista, contribuem para o INSS, e agora o Crivella quer trazê-los para o estatutário para eles começarem a contribuir com o fundo de previdência. A princípio, algumas pessoas pensam que legal, o fundo de previdência vai ficar capitalizado, mas não. São trabalhadores que estão às vésperas de se aposentar e que, portanto, nunca contribuíram com o fundo de previdência, contribuir sempre com o INSS, e que na nossa leitura, só parece que vão ser beneficiados, mas que é um prejuízo para o todo, que é um prejuízo para o fundo e, portanto, um prejuízo para aqueles que recebem as suas pensões, as suas aposentadorias, que trabalharam a vida inteira no serviço público como estatutários, como servidores da prefeitura. Precisa ser discutido com muita responsabilidade, porque isso tem uma interferência direta na saúde financeira da prefeitura e também na vida dos servidores. Não só esses que querem ser absorvidos pelo Preve Rio, como aqueles que contribuíram a vida inteira para a sua aposentadoria, né? Então, são discussões importantes, de relevância, de responsabilidade, que precisam de números reais, que precisam de amadurecimento. E nós já estamos provocamos essa primeira reunião e vamos provocar mais uma outra reunião para que possamos fechar esses dados e facilitar a aprovação ou não dessa matéria. Em seguida, o projeto foi discutido no plenário, mas a votação acabou adiada. A repórter Simone Braga acompanhou. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares votaram e aprovaram vários projetos de lei em primeira e segunda discussão. O primeiro projeto apresentado na pauta da ordem do dia foi o projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo, que prevê o plano de carreira para os servidores da Conlurb. O projeto prevê a criação do plano de carreira para os servidores da Conlurb, os funcionários da Sete Rio e Plan Rio, que também querem ser beneficiados com o projeto, acompanharam a sessão da galeria. O vereador Dr. Jairinho, líder do governo, solicitou o adiamento da votação do projeto. Hoje, com ampla discussão, Secretaria de Fazenda, TCM, os vereadores ainda não convergiram no consenso de como será essa votação. Dessa forma, peço adiamento da matéria por 2 sessões. Os vereadores se manifestaram sobre o projeto de lei complementar do Poder Executivo. Participamos de uma reunião em que, quando nós olhamos o que se percebeu na presença de técnicos da Prefeitura, estava lá Preve Rio, presidente, estava lá representante da Fazenda, do Tribunal de Contas, principalmente da Fazenda e da Preve Rio, do Fundo de Previdência. O que se percebeu é que eles não conseguiram convencer os vereadores de que esse projeto é bom para o governo. Nós demos ali, ainda não foi possível dar entrada na emenda que nós fizemos com relação aos companheiros da Conlurb, e que foi adiada a sessão e só pode dar entrada quando o projeto efetivamente tiver o parecer da Comissão de Justiça entrar em pauta. Mas só para dizer aos companheiros da Sete Rio e companheiros da Plan Rio que nós, além dessa emenda que fazemos por solicitação dos companheiros da Conlurb, nós estamos apoiando totalmente também as reivindicações dos companheiros da Sete Rio e da Plan Rio, porque não pode ser apenas um setor que venha a se beneficiar. E durante a sessão foram votados vários projetos. O projeto de lei do vereador Rocal, que considera o patrimônio cultural e material do município para coletivo cultural Rio da Prata, foi aprovado em segunda discussão. Gostaria de agradecer a aprovação desse projeto, desse movimento comunitário que reúne em Campo Grande dezenas de poetas, escritores, músicos, artesãos, artistas plásticos, moradores e amantes do bucólico Rio da Prata, em Campo Grande. A Associação Cultural Rio da Prata pode passar a ser considerada, a partir de hoje,
como patrimônio cultural e material do município do Rio de Janeiro. Entre os projetos de lei aprovados em primeira discussão estão o projeto de lei do vereador Zico Bacana, que cria a feira permanente de produtos orgânicos e artesanais do Boulevard da Avenida Rio Branco, e o projeto de autoria do vereador Zico, que declara a vila localizada à rua Aritiba, no bairro de Realengo, como área de especial interesse social para fins de urbanização e regularização fundiária. Mais segurança em Jacarepaguá. A Prefeitura inaugurou, nesta quarta-feira, o segundo módulo na região do programa Rio Mais Seguro. O novo patrulhamento vai atuar na região da Taquara. O núcleo contará com 60 agentes por dia, entre guardas e policiais militares. A segurança já havia sido reforçada na área da freguesia. O Rio Mais Seguro terá outros 3 módulos em Jacarepaguá. Até o final de abril, serão inauguradas as bases de patrulhamento no Pechincha, no Tanque e na Praça Seca. A Prefeitura espera que, com o reforço da segurança, a criminalidade caia na região, a exemplo do que ocorreu em Copacabana. A importância desse trabalho do Rio Mais Seguro em Jacarepaguá é alcançar o sucesso que foi alcançado em Copacabana, onde caiu muito o índice de criminalidade. Não se ouve mais em Copacabana as pessoas gritando na rua: pega ladrão, acabou isso. E você vai ver no próximo bloco. Prefeitura detalha a mega operação que vai acontecer na cidade durante o Carnaval. Gravidez não planejada. Sem camisinha, você assume esse risco. Os funcionários públicos foram classificados como parasitas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que defende uma reforma administrativa. Já para Luiz Gustavo Ferraz, o funcionalismo deve ser valorizado. Ele acaba de dirigir uma websérie sobre pessoas públicas. A repórter Mariana Rosadas conversou com Luiz Gustavo. Bem além da repartição, a websérie Pessoas Públicas vai mostrar em 12 capítulos trajetórias inspiradoras de servidores que buscam inovação e criatividade no trabalho. Muitas vezes relacionado a pouca competência, o diretor da produção, Luiz Gustavo Ferraz, resolveu combater esse estigma com exemplos inspiradores. Luiz, obrigada por contar essas histórias e por vir aqui conversar com a gente sobre isso. Como é que surgiu a ideia de fazer uma websérie sobre funcionalismo público? Bom, primeiro, obrigado a você, Mariana, pelo convite. Essa ideia surgiu do encontro da minha produtora Outros Olhos com uma organização sem fins lucrativos, a República.org, cujo trabalho é reconhecer e valorizar os servidores públicos, os profissionais públicos de excelência. E aí a gente concebeu junto esse projeto, Pessoas Públicas, essa websérie, para contar a história de profissionais públicos excelentes, inovadores e que, longe de serem exceções a uma regra, a um estereótipo, na verdade eles são representativos de uma enorme massa de profissionais públicos com enorme potencial e enormes realizações. Qual é o formato? São sempre depoimentos? São sempre estruturados em torno de depoimentos, em que esses profissionais públicos nos contam a história de uma realização profissional, de uma inovação, mas também sempre associam essa inovação a algo da vida deles, a algo muito pessoal. Então a gente tem uma diversidade de profissionais, a gente tem promotor, tem defensora pública, tem professora de educação infantil, do ensino superior, médica, profissionais de várias áreas, esferas da administração pública, mas também uma diversidade nos lugares de onde eles tiram a inspiração para inovar e para serem excelentes. Então tem dores, tem experiências de autoexílio, de doenças graves, de abandono, tem experiências de grande afeto, tem um profissional que se inspira na paixão do avô pelos carros, tem uma mãe super presente e com uma influência muito positiva. E são diversas experiências de vida, que eu acho que são fortes emoções que nos compelem em todas as histórias, e não só nas histórias dos profissionais públicos, a promover mudanças.
positivas. Então, sempre tem pelo menos uma abordagem de um aspecto pessoal da vida dessa pessoa e um aspecto das atividades laborais que ela realiza. Exatamente, esse foi o formato em que a série foi concebida e a gente sempre buscou criar uma narrativa, né, ou enxergar a narrativa em que esses dois aspectos se influenciassem mutuamente. E são exemplos de projetos e de pessoas que não necessariamente seriam associados à criação, à inovação. Tem alguns que você destaca, certamente? Acho que seria injusto usar a palavra destacar para se referir a isso, mas posso dar exemplos. Uhum. A gente tem o primeiro episódio da série sobre o Daniel Lima Ribeiro, promotor de justiça, e o trabalho dele, depois de uma experiência de autoexílio, ele estava sofrendo ameaças, ele conta isso no episódio. Ele volta para o Brasil depois de uma rodada de estudos e promove algo até então inédito no universo dele, que era a digitalização dos processos da promotoria. Até então, todos em papel, aquela coisa de você empurrar papel para um lado e para o outro, buscar. E com a digitalização não é só escanear e ter as coisas numa tela, é você ter as coisas buscáveis, né? Quero agradecer o Luiz Gustavo. Então, muito obrigada, Luiz. Obrigado a você, Mariana. Eles já tinham toda a história de vida ligada ao samba. Agora ganharam o direito de usar o nome de guerra na carteira de identidade. A homenagem aconteceu no Palácio Guanabara para os baluartes do samba. Entre eles, Noca da Portela, Neguinho da Beija-Flor, Tia Surica, Selminha Sorriso, Bira da Mangueira, Índio da Mangueira, Ronaldo Mestre Cartola Filho, Roberta Mestre Cartola Neta e Jô Calça Larga. O Detran incorporou o nome social à carteira de identidade, com o objetivo de reconhecer, na documentação legal, o nome como são conhecidos pelo público. A Prefeitura espera receber quase 500 mil pessoas nos 6 dias de desfile no Sambódromo. O secretário de Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida e Eventos anunciou detalhes da mega operação que vai reunir vários órgãos públicos durante o Carnaval. Uma coletiva por semana até o Carnaval para dar transparência e fazer uma prestação de contas à população sobre a mega operação planejada pela Prefeitura. Segundo o secretário de Eventos, Felipe Michel, que assumiu a operação de Carnaval na cidade, todos os dias tem sido um desafio depois que a Prefeitura baixou o decreto de 50 dias de Carnaval na cidade e que a formação do Comitê de Carnaval com o secretariado tem sido fundamental. Felipe Michel destacou os resultados dos desfiles dos mega-blocos que já se apresentaram pelas ruas da cidade. Ele ainda lembrou que a Prefeitura investiu cerca de 3 milhões de reais no Carnaval da Avenida Intendente Magalhães e que esse desfile é a porta de entrada para chegar ao grupo especial. No Terreirão do Samba, a expectativa da Prefeitura é de receber cerca de 50 mil pessoas. A Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro quer fazer cada vez mais um carnaval que valorize o povo. Então, serão 76 palcos, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Central. Inclusive, em Paquetá, teremos um palco oficial da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Então, é um planejamento enorme, com todos os órgãos integrados da Prefeitura do Governo do Estado. São 76 palcos oficiais, é Sambódromo, é Intendente Magalhães, é Terreirão do Samba, são os blocos, são megablocos, então, muito trabalho pela frente. Nesse Carnaval, a Guarda Municipal vai atuar com mais de 3 mil agentes pela cidade no período da festa. Só no Sambódromo serão 500 agentes da Guarda e mais de 100 na Avenida Intendente Magalhães. Mais de 100 câmeras do Centro de Operações da Prefeitura estarão auxiliando na fiscalização. Qualquer tipo de bloco, megabloco, que não tiver autorização dos órgãos da Prefeitura e do Governo do Estado, eles são blocos não autorizados, independente do bloco que seja. É um carnaval que a gente quer, volto a falar, de alegria, de diversão, mas sem esquecer da ordem, de um planejamento daqui dos órgãos públicos e da segurança da população. Então, independente do bloco que seja, bloco que não é autorizado não é legal. E com violência não se brinca. Então, a gente quer priorizar cada vez mais a segurança e as condições da população, não só da região, mas como do entorno de toda a cidade do Rio de Janeiro. A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Sanitária, estenderá a vacinação contra o sarampo no Sambódromo nos dias de desfiles das escolas de samba.
1.500 doses da vacina estarão disponíveis a partir do sábado de carnaval no posto médico, no setor 7 da Passarela do Samba. A Vigilância Sanitária estará com um stand no setor 7 do Sambódromo e nós estaremos disponibilizando esse ano essa inovação que, além das ações da Vigilância Sanitária, de prevenção à saúde, nós estaremos também promovendo a vacinação contra o sarampo no local. Serão todos os dias de desfile, nós estaremos no local, disponibilizando aproximadamente 500 doses de vacina por dia. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.